Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Fernando Ferreira, analista de investimentos da Empíricos, e vim trazer para vocês hoje uma oportunidade muito interessante no segmento de saúde suplementar, tá bom? É uma fusão que aconteceu entre duas empresas muito relevantes e que mexeu bastante com o mercado nessas últimas semanas. Mas antes de falar dessa fusão em específico, eu queria trazer para vocês um pouco da oportunidade desse segmento de saúde suplementar. Vamos lá. Bom, um ponto muito importante que eu acho para a gente poder começar aqui é a questão do trend secular. O que eu quero dizer? É que ao longo dos próximos anos, cada vez mais esse tema de saúde suplementar vai ficar em voga porque a população está envelhecendo. Tá? Hoje, a gente tem no Brasil 47 milhões de beneficiários desse segmento de saúde e a gente acha que isso vai crescer justamente por conta desse trend secular. E uma outra coisa muito interessante é que ao longo dos últimos anos foram feitas várias pesquisas que mostram que um dos itens mais desejados pelos brasileiros, além de moradia e educação, é de fato você ter uma saúde suplementar, né? Um plano de saúde que vai te ajudar em caso de necessidade. Bom, dentro desse segmento de saúde suplementar, existem vários modelos de negócio, né? Então tem a operadora, tem só o hospital, tem os prestadores de serviços de fato, né? Então tem uma série de players que atuam nesse segmento. Bom, e pra gente, o vencedor desse segmento, que é um segmento bem relevante na bolsa, né? Tem diversos nomes super importantes, são as verticalizadas. Bom, o que são essas empresas de saúde verticalizada? São as empresas que têm todo o controle da cadeia dentro do seu modelo de negócio. Tá? Então, por exemplo, a gente está falando de Hapvida e GNDI. Essas empresas, por exemplo, elas têm hospitais, centros clínicos, pronto-socorro, laboratórios de imagem, enfim, elas concentram tudo na cadeia. Isso torna elas verticalizadas, né? Tendo todo o controle dessa cadeia. Por que isso é importante? Com o controle da cadeia, eles conseguem reduzir fraude, reduzir má utilização e reduzir exageros. Muito provavelmente você já foi a um hospital, a alguma consulta e você foi solicitado que você fizesse 10 exames, por exemplo. Na verdade, você precisava de 2, 3. Né? Então, esse é um tipo de exagero que pode acontecer dentro dessa indústria. Quando o modelo é verticalizado, as empresas conseguem controlar toda a cadeia de modo a só solicitar o que os beneficiários estão de fato necessitando, ao invés de solicitar um monte de exame que não faz sentido ou então exagerado. Tá? Então esse é um exemplo dos exageros que podem acontecer. A junção desses três fatores, então redução de fraude, redução da má utilização, redução do exagero, o que acontece? Uma menor sinistralidade. O que é isso? Uma menor utilização, de fato, dos serviços dessas empresas. Quando você tem uma menor sinistralidade, o que a empresa consegue fazer? Oferecer preços mais competitivos, né, a uma gama maior de pessoas, né, então mais pessoas vão ter acesso a esses produtos e ela consegue controlar o que é o terror da cadeia, que é a inflação médica. A inflação médica, ela acaba balizando de alguma forma, o reajuste dos planos de saúde. Né? E se a gente pegar dos últimos vários anos, últimos 5, 10 anos, a inflação médica foi muito acima, inclusive, do IPCA. Tá? Então, quando a gente consegue a junção desses fatores, a empresa consegue reduzir a inflação médica e oferecer planos mais competitivos, mais interessantes para os seus beneficiários. Bom, e agora a gente chega na cereja do bolo. Tá? O que eu chamo a cereja do bolo é a tal fusão que eu comentei logo no início do vídeo, que foi anunciada em fevereiro, obviamente ainda depende do CAD, né? Então a expectativa é que seja de fato aprovado só em 2022, no início de 2022, mas é uma coisa que pode ser bem transformacional para a indústria, então acho que vale a pena eu trazer pelo menos alguns pontos aqui para vocês entenderem o que eu estou falando e se posicionarem nesses ativos que a gente julga serem bem interessantes. Bom, a cereja do bolo, a proposta de fusão entre a Notre Dame Intermédica, GNDI, e a Hapvida, HAPV3. Tá? Por que eu chamo isso de cereja do bolo? Por elas terem esse modelo de verticalização, elas foram as que mais cresceram, tanto organicamente quanto inorganicamente, ao longo dos últimos 5 anos. Dessa forma, cada uma tem hoje mais ou menos 9% de market share, né, de participação de mercado. Com a fusão, a gente vai ter um market share de 18%, né, fazendo com que elas sejam aí uma das maiores
empresas de saúde verticalizadas, inclusive do mundo. Tá? Com isso, o mercado endereçável delas vai crescer. O que eu chamo de mercado endereçável? Se elas conseguirem ser mais competitivas, se tiverem uma estrutura mais verticalizada, mais integrada, elas conseguem oferecer preços mais competitivos. Então, aquele percentual da população que antes estava no SUS consegue evoluir para um plano deles. Tá? Então, o mercado endereçável das duas empresas cresce. Inclusive, a gente pensa aí em 65 milhões de brasileiros. Tá? Bom, além disso, o que eu posso comentar? Sinergias operacionais. Então, a Hapvida, ela começou sua operação ali no Norte e Nordeste e começou a descer para o Sudeste. Já a Notre Dame, muito forte em São Paulo, Sudeste e Sul, começando a subir do Sudeste para o Nordeste. Com essa fusão das duas empresas, o que a gente vai poder ver é uma maior sinergia operacional. Então, os usuários vão poder utilizar, né, obviamente, as operações, as unidades, instalações de ambas as empresas. E, além disso, eliminação de duplicidade, né? Então, toda a estrutura da empresa que for duplicada, eles vão, né, unir em uma equipe e consegue reduzir, então, o custo nesse sentido. E, por fim, eu chamo aqui de baixo risco CAD, né? Então, o CAD, como eu falei, vai avaliar essa operação, a expectativa é que seja feita até 2022, mas devido à complementariedade das operações, apenas em Belo Horizonte que elas têm uma maior concentração. Então, pode ser que só em Belo Horizonte a gente pode ter algum problema, mas eles podem eventualmente vender uma operação em Belo Horizonte e tal, para que o CAD não barre, né? Para que o CAD libere essa fusão. Nas outras praças, a concentração é muito baixa, então a gente não deve ver problema de CAD, então a gente, na nossa visão, essa fusão vai passar. Então, só para concluir para vocês o tamanho da oportunidade aqui. O que essa fusão vai gerar? Né? Antes eram duas empresas muito boas, que já atuavam muito bem em seus segmentos, com uma sinistralidade baixa. Com a fusão, a gente vai ter mais crescimento, né? A gente tem uma proposta de valor muito boa, que ela vai conseguir acessar mais beneficiários, que é o que eu falei aqui nos 65 milhões, né? Que é esse mercado endereçável, uma complementariedade muito grande de operação e essas sinergias operacionais e financeiras também que eu comentei. Tá? Então são esses os pontos que deixam a gente bastante atraído por essa fusão e por ambas as teses de investimento. E só para vocês terem uma ideia do tamanho dessa empresa, né, que vai ter um market share de 18%, elas terão mais de 80 hospitais, mais de 280 centros clínicos e mais de 8 milhões de beneficiários. Bom, então, de fato, vai ser uma empresa muito grande e que tem muita oportunidade de crescimento pela frente. Bom, você gostou do vídeo? Então comenta aqui embaixo o que você achou, deixe seu like, compartilhe também com seus amigos. E para você receber mais conteúdo como esse, acesse o nosso site aqui no link da descrição. Valeu, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.